quero estar. Isso mesmo, então vamos de novo. Eu tinha dito para os irmãos ficarem aí, mas eles saíram. Então vamos. Tu quer estar junto aos teus pés. Os prazeres maior não há. Viver te adorar. Tudo que há em mim. eu quero te ofertar, Jesus. Quero te ofertar. Eu sei, é pouco, Mas ainda é pouco, se comparado se comparar ao que ganhei. olha que coisa linda. Não sou apenas servo, Meu amigo, amigo e te louvarei. Oh, aleluia. não importa As circunstâncias, os pés, adorarei. adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Tu quer estar junto a Deus. Pois prazer maior que me rever te adorar. Oh, aleluia. Olha que coisa linda. Não sou apenas servo, teu amigo não importa assim, Não me custa somente a ti. somente a ti, Jesus. Te louvarei. Louvarei a ti, Senhor. Não importa assim, Não somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Que baixo abençoado, hein, pastor? Eu estou aprendendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome assento, queridos. Eu estou na escola ainda, não é? Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pelo que Deus me deu. Glória a Deus. Meus amados,
eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração sobre o que acabamos de cantar. Abram comigo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a Deus. Eu não sei se você está alegre por estar aqui, mas eu estou alegre e quero compartilhar essa alegria com você. Eu sei que muitos desejariam estar aqui, seja por uma ou por outra razão, está trabalhando, está estudando, está ocupado, não sei. Mas você que está aqui, aproveite tudo. Aproveite tudo. Você pode dizer comigo assim: aproveite tudo. Eu percebo que nós poderíamos ganhar muito mais se aproveitássemos muito mais. Por quê? Porque Deus é infinito, Deus é amoroso, Deus deseja que o seu amor seja conhecido. Ah, meus amados, como é interessante você querer manifestar o seu amor e alguém não compreender o seu amor. Eu hoje estou feliz porque a minha bonitona está completando mais um dia de aniversário, de vida. Assim como o Mateus parece que é hoje também, não é? Filho do irmão Eviel, salve melhor juiz, é isso mesmo, né? Muito bem. Mas a minha esposa disse: olha, a partir de hoje eu sou idosa. Ela disse: não tem problema. Por quê, irmãos? Porque isso é Deus quem dá. Você ter mais um dia de vida é porque Deus te deu. E às vezes você fica querendo omitir o que Deus te deu. Ah, meus amados irmãos, eu quero ler com você uma palavra. Você vai compreender por que estou falando isso. Porque nós recebemos tanto de Deus. Nós recebemos tanto de Deus. E nós às vezes não conseguimos compreender que nós poderíamos fazer o mínimo, mas talvez pelas nossas limitações, pela minha ignorância, e às vezes eu olho para o espelho e digo: Luiz Alberto, mas você é muito ignorante, não é? Mas eu, como disse agora, eu estou aprendendo, pastor Josué. Então isso me contenta, porque apesar da ignorância que temos, também temos desejo de aprender. E o desejo de aprender não pode ser um mero desejo, não pode ser só o desejo. Ele precisa ser transformado em atitude, em ações. Então vamos ler o que é que o texto bíblico nos ensina. Porque nesta noite, Jesus disse que esta é uma noite específica. O culto da ceia é o culto que nos traz à mente, à memória, a redenção. O culto da ceia é aquele culto que Jesus disse: façam isso em memória de mim. Então imagine que se nós vimos para a casa do Senhor com este propósito: hoje eu vou para o culto da ceia, mas não compreendemos o objetivo, o sentido desta reunião, alguma coisa está errada em mim. Porque Jesus já disse: as ordenanças que nós temos são o batismo e a ceia. Mas se eu não compreender alguma coisa, não está boa. E é por isso, meus amados, que eu sempre convido você: anote no seu caderno, anote no seu celular, anote onde você quiser. Eu conheci um pastor, ou já ouvi dizer de um pastor, que ele disse assim: ó, na minha igreja eu não quero ninguém de celular. Eu quero que você traga a Bíblia física, papel. Porque às vezes você diz que está no celular lendo a Bíblia, mas você pode estar fazendo uma outra coisa também, não é? Crentemente, pastor, eu espero que aqui não. Eu espero que aqui não é? Mas eu não posso vigiar a sua vida, não é? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Glória a Deus. No capítulo 26 de Mateus. Aleluia. Nós estamos hoje com uma cor litúrgica, né? Não sei se os irmãos todos sabem,
mas você olha assim e diz: nossa, por que está essa cor? Esta é a cor da liturgia, inclusive, não é? Esta é a cor da liturgia. Quando estudamos teologia, uma das coisas que também aprendemos na matéria de teologia é que esta é a cor da liturgia, não é? É uma cor litúrgica. Talvez seja por isso que os nossos irmãos ali colocaram isso, não é? Muito bem, não sei se eles sabiam, não sabiam. Agora você sabe. Glória a Deus. Foi defeito. Tá bom. Glória a Deus. Mas olha só, o texto está em 26 de Mateus e o verso de número 6 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Então dá um glória para Deus. Porque a Bíblia diz que quem está alegre canta. E um louvor é uma forma de cântico, é uma forma de você então expressar a sua gratidão ao Senhor. Estando Jesus em Betânia, estava onde Jesus? Betânia. É importante que todas as vezes que lemos a palavra de Deus, nos situemos geograficamente. Então você que está estudando teologia, você que está fazendo o curso, você que não está fazendo, saiba, a gente estuda isso também, não é? Estava Jesus em Betânia, em casa de... Vejam que o texto está nos demonstrando onde é o lugar e na casa de quem Jesus estava. E quem era este Simão? O leproso. Este leproso tivera sido leproso, mas o texto nos deixa claro que em virtude da cura ele permaneceu com a placa, com a tabuleta, não é? Quantas pessoas são chamadas pelo apelido que não funciona mais, mas tem lá um apelido. Então Simão, a quem? Aquele que era leproso. É assim que esse texto está nos dizendo. Verso 7. Aproximou-se dele uma mulher. Você pode dizer comigo? Uma mulher. Aleluia. Uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Você pode dizer comigo, por que esse desperdício? Sabe por que você pergunta isso? Quando não é para você. Se fosse para você, você diria: só isso? Se fosse para você, você diz: só? Mas como não é para você, aí você diz: por que esse desperdício? Interessante. Percebam como nós somos. Não é você, nós, não é? Olha só, verso de número 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o seu corpo, ou sobre o meu corpo, você pode dizer assim, sobre o meu corpo. Aqui, entenda que Mateus, Marcos, Lucas não descrevem como João descreve, e você já vai entender por quê. Fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Você pode dar um glória a Deus? Eu fiquei meditando nesta palavra e por isso cantamos este segundo louvor sem programar, não é? Mas, meus amados, eu tenho dito que quem programa o culto é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono da igreja. Então o Espírito Santo é que sabe se nós cantamos A ou B. Pode às vezes nós até prepararmos alguma coisa, mas Deus nos faz queimar no coração e nós cantamos às vezes algum hino e alguém diz: mas isso não estava na programação. Mas Provérbios 16 responde você. E o que é que diz Provérbios 16? Dos homens são os planos, mas de Deus é a confirmação dos lábios. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente é se deixar ser dirigido pelo Espírito de Deus.
A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é não se achar. Tem gente que se acha, não é? Às vezes a gente se acha. Tome cuidado, não se ache. Deixe que Deus cuide de você. Às vezes é difícil. Eu estava conversando com a minha esposa. Nós estamos passando por uma situação bastante delicada que toda a igreja conhece, todo Sorocaba conhece, não é? Nosso pastor está ainda internado. Hoje ele apresentou uma boa sinalização de melhora, e nós demos muito glória a Deus por isso, não é? Mas às vezes eu tenho confortado e consolado minha esposa, porque eu sou genro e ela é filha, e a filha sente mais ainda que eu também sinto. Hoje nós acordamos, não é? Pela manhã oramos e choramos. Por quê? Porque nós sempre temos a nossa forma de planejar as coisas. Nós sempre queremos o nosso jeito. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus não erra. Deus não perde endereço. Deus não perde viagem, pastor Mauro. Deus não tem problema se ele vai dizer onde fulano, beltrano mora. Por quê? Porque ele sabe onde é que eu e você moramos. Deus sabe o seu CPF. Então você não se preocupe. Ah, pastor, mas às vezes a gente está na igreja, parece que fulano ou beltrano. Não se compare com ninguém, porque Deus não precisa da sua comparação. Deus sabe como abençoar você, apesar da sua e da minha fragilidade. Nós somos todos débeis. Mas tem uma coisa, meus amados, aqui nós vamos perceber que faltavam 6 dias. O texto que lemos mostra-nos que faltavam 6 dias para a Páscoa. Pastor, o texto não está dizendo isso? Depois você vai ler João e você vai encontrar. João é o evangelho autóptico. Estamos estudando isso na escola bíblica dominical. João então vai nos escrever dizendo que faltavam 6 dias para a Páscoa. E aqui, meus amados irmãos, nós encontramos algo glorioso, porque Jesus caminha seguro do seu propósito. Crente, deixe-me dizer uma coisa para você, já fazendo uma aplicação. Você que crê em Deus, não duvide daquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai caminhando. Aleluia. E sabe de uma coisa, meus amados? A cena é muito interessante, porque de um lado os malfeitores, os sacerdotes, queriam matar Jesus. De outro lado, os amigos de Jesus prepararam um jantar para ele. Ah, meus amados irmãos, é tão gostoso, é tão glorioso quando você é convidado, não é? Para uma situação que você está passando por aflição, mas alguém chama você e diz: vem cá, sai um pouquinho desse cenário e venha, vamos ter um tempo de comunhão. Vamos ter um tempo de comunhão. Comunhão é o que nós precisamos sempre. É por isso que a mesa é sempre o lugar da comunhão. É por isso que você não deve fazer o seu pratinho de comida e comer na frente da televisão, ou ficar com o celular na mão jogando, não é? Você nem come direito porque você tem que fazer alguma coisa ali. Não. Sente-se à mesa. Sente-se à mesa. Jesus fez isso. A mesa é lugar de comunhão. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você tem nome e sobrenome. A Bíblia nos informa. O texto de Isaías diz que o Senhor nos chamou e Ele nos deu um nome e um sobrenome. Então você pode glorificar ao Senhor, porque você não é qualquer pessoa. Você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Deus tem um propósito específico com você. Aleluia. E aqui, meus amados irmãos, nós encontramos que o cenário estava posto, não é? Dentro da casa de Simão. O texto especificamente nos mostra que Maria tinha um coração, como nós acabamos de cantar. Maria olhava para Jesus e não enxergava um ser humano. Maria olhava para Jesus e via Deus. Maria olhava para Jesus e via Deus, porque ninguém receberia adoração a não ser Deus. Ninguém poderia receber adoração a não ser o próprio Deus.
Em 3 ocasiões nós encontramos Maria se lançando aos pés de Jesus. Sabe, meus amados irmãos, as nossas maiores frustrações acontecem quando nós buscamos pessoas para falar o que nós sentimos, mas quando nós buscamos Jesus para falar o que nós sentimos, nós não nos frustraremos. Jesus não decepciona ninguém. Jesus não decepciona ninguém. Meus amados, desde que me conheço por gente, eu estou servindo ao Senhor. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Até o dia de hoje, eu posso dizer que estou nesta trilha, o Senhor me guardou. Nada deste mundo me interessa, nada deste mundo tem importância. Por quê? Porque eu compreendi que Jesus é o maior e melhor que eu preciso. E a igreja também. Meus amados, Maria então, uma mulher em que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas não trazem o seu nome, mas é João quem conta para nós que ela entra na cena. Ela não mediu nenhum esforço para entrar e entregar uma profunda adoração ao Senhor. Eu pergunto, quando você saiu de casa hoje, você já vai entender por que é a minha pergunta. Quando você saiu de casa hoje, você diz assim: eu vou entregar a minha adoração ao Senhor. De verdade você fez isso? Ou você diz assim: hoje eu vou para a ceia, ou hoje eu vou para o culto. Ou quando você saiu de casa, você diz assim: hoje eu vou entregar a minha adoração ao Senhor. Hoje eu vou me derramar aos pés do Senhor nesta noite. E quando você pensa assim, você já sai de casa adorando a Deus, pastor Manuel, pastor Silas. Você já sai de casa dizendo: Deus, eu te amo, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu não tenho nada para oferecer, mas o que eu tenho, quero te entregar hoje. Aleluia. Eu fico imaginando quantas eram as expectativas que passavam pelo coração de Maria, porque Maria é a única que viu aquilo que os discípulos não conseguiram ver. Interessante, meus amados. Algumas lições nos chamam a atenção nesse texto, porque Maria usa tudo que podia para demonstrar sua gratidão, sem esperar nada em troca. Oi? Maria quer agradecer. Maria quer adorar, sem entregar, sem receber nada, mesmo entregando. Como que é, pastor? Não entendi. Maria quer entregar sua gratidão sem receber nada em troca. Eu queria convidar você para fazer um exercício. Você consegue levantar a sua mão assim? Deus, diga comigo: Deus, me dá um coração adorador, me dá um coração desprendido, me dá um coração que enxerga aquilo que os outros não enxergam. Eu acredito que Maria fez esta oração. Você consegue compreender isso? Maria emprega o que ela tem de melhor para o seu Senhor. Para os discípulos era um sacrifício, mas Maria recebe como o entendimento, como preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. É isso que o texto nos diz. Maria veio com um vaso de alabastro, com um perfume precioso de nardo puro. Veja, meus amados, quando você entra na casa de Deus, você precisa ter uma convicção: eu vim aqui para adorar. Vim aqui para adorar, adorar-te como um rei, adorar-te como um Deus. E aí não importa o que está acontecendo, se está chovendo, se está frio, se não está frio, não importa. Se está acontecendo alguma coisa lá neste momento, nada mais importa. É por isso, meus amados irmãos, que algumas vezes nós vamos ter revelações, vamos ter sonhos, porque nós conseguimos dividir as coisas. Quando você entra na casa de Deus, nada mais importa. E o carro que ficou lá fora, Deus está cuidando. E a bicicleta que ficou lá na rua, Deus está cuidando. E a minha casa lá, Deus está cuidando. Não tenha medo, não tenha susto. Você precisa ter um só objetivo: adorar a Deus quando você está na casa de Deus. Durante a semana você já fez tudo o que você queria.
quando você entra na casa de Deus. É por isso que alguns crentes entendem melhor esta mensagem e fecham os seus olhos e já começam a entrar no ambiente celestial e dizer: Deus, me faz entender isso. Espírito Santo, abra o meu entendimento. Espírito Santo, vai recebendo o meu culto então, para que eu possa compreender o que significa melhor esse negócio de adorar a Deus, não é? Sabe, meus amados irmãos, quando Maria entra na casa, ela rouba a cena. Um adorador muda o ambiente. Um adorador muda o ambiente. Eu me lembro que eu dirigi uma determinada congregação, e aqui não precisa dizer o nome, mas eu estava naquela congregação e tinha uma irmã lá, ainda tem, não é? E aquela irmã não precisava dizer que aquela irmã veio ou não veio, não é? Por quê? Porque ela dava um glória a Deus que todo mundo ouvia, não é? Ela dava um glória a Deus que toda a igreja ficava sabendo: a irmã fulana está aí, não é? Meus amados irmãos, sabe o que nós temos às vezes? Nós temos às vezes preocupação de incomodar alguém, mas se na casa de Deus você tiver um direito, é o direito de adorar a Deus. Se na casa de Deus você tem uma liberdade, é de adorar a Deus, porque quem adora a Deus espera. Você tem o direito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você não tenha nenhuma preocupação quanto a isso. Maria, ao entrar na casa de Simão, ao invés de abrir o vaso pela tampa, ela poderia ter aberto o vaso. Eu queria ter trazido, nós temos um vaso de alabastro, e quando eu comentei ontem com a minha esposa, eu disse: amanhã eu vou pregar esta palavra. E ela disse: você vai levar o vaso de alabastro? E eu queria ter trazido o vaso de alabastro para mostrar aqui para os irmãos, mas hoje foi um dia tão corrido para nós, não é? Por conta da circunstância que eu já demonstrei aqui para os irmãos, e acabou ficando o vaso para lá. Mas sabe de uma coisa? Maria não tirou a tampa do vaso. E por que Maria não tirou a tampa do vaso, pastor Valdir? Porque Maria quebrou o vaso. E sabe por que ela quebrou o vaso? Alguns escritores dizem que Maria derramou o óleo na cabeça de Jesus. O texto também diz, o texto que lemos, que Maria entregou aquele nardo puro, de uma quantidade intensa, que chegou ao corpo de Jesus. Aquele nardo tão puro não ficou apenas só na cabeça e no corpo, mas chegou aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Aqui, meus amados, tem algumas coisas que nós precisamos compreender. Maria apresenta então o seu sacrifício. O perfume do nardo, meus amados, não se encontrava nas farmácias. O perfume de nardo puro que Maria leva para ungir a Jesus não se encontrava nos supermercados da ocasião. O perfume que Maria levou não se encontraria no boticário, não se encontraria no Eudora, não se encontraria nos grandes perfumistas. Não. O perfume, irmão Carneiro, de nardo puro, vinha lá da cordilheira do Himalaia. Ele partia de um ramo seco que era moído, e ele vinha no lombo dos camelos. E para se adquirir esse nardo, ele era extremamente puro, era puríssimo. Eu quero fazer uma outra aplicação aqui. Quando você adora a Deus, o seu louvor, a sua glória, a sua manifestação precisa ser puro, precisa ser puríssimo, porque Deus não deixa de receber um louvor sincero. Aleluia, aleluia. Olha que coisa interessante. E por ser algo tão puro, era muito caro. A quantidade que Maria vai apresentar para derramar no corpo de Jesus tinha de cerca de 300 e poucos gramas, ou perto de meio litro.
Acontece que para ela chegar a essa quantidade, e por ser tão caro, ela foi comprando grama por grama. Você entende isso? Grama por grama, e depositando, e depositando, e depositando. Por que, meus amados irmãos? Porque isso mostra o quanto nós nos preparamos para entregar o nosso sacrifício ao Senhor. Isso mostra o quanto a gente se dedica para entregar a nossa oferta de sacrifício ao Senhor. E aqui nos mostra, meus amados, que o sacrifício tinha um objetivo claro e programado. Ela estava se programando para um encontro. Maria estava se programando para encontrar-se com o noivo. É tão glorioso, meus amados, que aqui nós vamos perceber que esse era um costume da época. As moças tinham o costume de preparar o seu enxoval, como hoje aquelas irmãs que vão casar, as jovens que vão casar, vão preparando o seu enxoval pouco a pouco, não é? Compra uma coisa hoje, não é assim? Outra amanhã, outra depois da manhã, e quando vai casar, o enxoval já está quase ali, não é? Às vezes alguns não tem nada, resolve casar e... Não é esse o ensino que nós estamos percebendo. Mas olha, meus amados, quando Maria adentra ao jantar, ela faz algo que as mulheres honestas, as mulheres íntegras não podiam fazer em público. E o que é que ela faz? Ela solta os seus cabelos. E quando ela solta os seus cabelos, ela faz algo, pastor Valdir, que contrariava aquilo que a expectativa se esperava, porque a mesa era baixa. Jesus estava sentado à mesa com Simão, Lázaro também estava à mesa, mas aquela mulher vai onde estão os pés de Jesus, e ali com os pés de Jesus, ela então solta o seu cabelo, e conforme ela havia derramado aquele nardo puro, ela então começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, meus amados, o que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que Maria se derrama aos pés de Jesus, porque ela está declarando o seu amor ao Senhor Jesus. Naquele momento ela está declarando a sua adoração sincera ao Senhor Jesus, algo que só se fazia ao seu marido. Mas Maria não era casada, mas Maria reconhece a Jesus como rei, Maria reconhece Jesus como Deus, e ela o prepara para o seu sepultamento, como era costume ungir o corpo daqueles que seriam sepultados. E é por isso que Maria entrega então a sua melhor adoração. Maria declara o seu mestre ao ponto de chamar a atenção de Jesus para a eternidade. Aqui, meus amados, uma outra lição que nos chama a atenção, que Maria adora Jesus apesar das críticas. É por isso que quando você vê a irmã Maria, que fala muito alto, que dá um glória a Deus muito alto, alguém que está perto diz: irmã Maria, não dá para falar mais baixo? Sim ou não? Se a irmã Teresa, a irmã Maria está glorificando a Deus muito alto, logo vai ter alguém que vai dizer assim: escuta, pode dar glória a Deus baixinho, Deus escuta até gemido. E é verdade, meus amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que interpreta gemidos. Mas quando o seu gemido é de coração, o Espírito Santo é aquele que vai recolher as suas lágrimas, porque Ele é hábil em interpretar gemidos, as palavras que ainda não saíram da sua boca, as palavras que estão só no seu pensamento, as lágrimas que ainda estão para rolar. Mas o Espírito Santo é aquele que está ali, e Ele consegue interpretar as suas lágrimas. Ele é aquele que consegue ver todas as coisas. Então Maria faz o quê? Maria adora livremente. Maria está em situação oposta a Judas, porque Judas queria trair Jesus e estava naquela noite. Aliás, esta era a noite em que Judas sai e vai combinar ali com os sacerdotes por quanto entregaria Jesus.
Maria queria simplesmente adorar e Judas estava disposto a matar. Meus amados, nós podemos encontrar essa mesma situação entre nós. Quantas vezes nós podemos estar na igreja adorando a Deus, alguém quer adorar e o outro não quer. Mas eu sei que o Espírito Santo nesta noite nos trouxe aqui para colocarmos todos juntos assentados na mesa. E uma outra qualidade que eu descubro na mesa, irmão Rabinho, sabe qual é? Na mesa, todos estão na mesma altura. Não tem branco, nem preto, gordo, nem magro. Todos sentados estão na mesma altura, pastor Salinas. Não tem conversa. Você só tem que estar em comunhão para dizer: passa o arroz para mim, passa o alface para mim. E você às vezes vai também que passar o azeite. E quando você está fazendo isso, você faz muitas vezes olhando olho no olho. E esse é o instante da comunhão. E é por isso que quando estamos na casa de Deus, é o maior instante de comunhão, que nós estamos nos preparando para o encontro com o noivo. Aleluia! Se todos nós, meus amados, pudéssemos compreender isso. Porque Maria compreende. Maria dirige a sua adoração a quem deve adorar. Você pode dizer comigo: Maria dirige sua adoração a quem deve adorar. Maria, então, meus amados, faz o seu melhor para o seu Senhor. Ela recebeu críticas, mas Maria foi defendida por Jesus. Como eu fiquei feliz olhando o texto, porque aqueles que criticaram Maria não esperavam que Jesus... dá licença, é comigo aqui, não mexe com Maria não. Dá licença, não mexe com Maria, porque é comigo. Ela está preparando o meu corpo. Aleluia! Meus amados irmãos, como é glorioso quando nós compreendemos isso, porque Maria adora no tempo certo, no lugar certo, a pessoa certa. Maria, embora tenha demonstrado então tanto amor, ensinou também com sua atitude, meus amados, aquilo que os discípulos não conseguiram ver. Jesus, quando reúne os seus discípulos, olha que lindo isso. Jesus reúne os seus discípulos e dá a eles uma oportunidade. E Jesus vai deixando claro que um deles haveria de trair ao Senhor. E portanto Jesus morreria. E os seus discípulos estavam aflitos, atônitos, perturbados, sem entender nada. Maria olha a situação e diz: meu mestre vai embora. O meu mestre está terminando a sua tarefa aqui. O meu mestre está fazendo o seu trabalho aqui, mas ele está terminando. Eu quero aproveitar o máximo que eu posso para adorá-lo. É por isso que a visão de Maria é uma visão diferenciada. Isso nos mostra, meus amados, que quando nós nos propomos a adorar a Deus, Deus vai nos revelando coisas que nós não sabíamos. Mas a adoração a Deus nos deixa mais próximos de Deus. Aleluia! Maria adora semeando para a eternidade. O que Maria fez em Betânia tem sido contado ao longo da história. E para eu concluir, porque o tempo não dá, não é? Glória a Deus. Quando Maria quebra o vaso, conforme eu disse, Maria quebra o vaso que ela poderia ter tirado a tampa e derramando aos pouquinhos. Mas quando Maria quebra o vaso, aleluia, aleluia, Maria pega aquele vaso e ela quebra o vaso, de tal maneira que ela pudesse aproveitar aquele nardo puro. E quando aquele nardo vem para o cabelo, desce para o corpo e vai para os pés, ele também incendeia toda a casa. Toda a casa ficou cheirando aquele perfume, aquele ambiente gostoso. É por isso que quando você dá glória a Deus aqui, daqui a pouco o outro dá glória a Deus ali, daqui a pouco o outro dá também glória a Deus, o outro vai dando ali. E o que é que vai acontecendo, pastor? Vai acontecendo que
que o perfume vai enchendo e vai fazendo toda a casa a ser embalada pelo perfume do nardo da presença de Deus. Ah, meu amado e minha amada irmã, quando nós estamos todos adorando a Deus, nada, ninguém impede a nossa adoração. O perfume incendeia a casa vai sendo cheia da glória de Deus, a glória de Deus vai enchendo o coração de cada um de nós. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem louvor dá louvor, quem tem cântico dá cântico, quem tem salmo dá salmo, quem tem glória para dizer dá glória, quem quer saltar salta. O que nós não deixamos é de dar glória a Deus, porque entramos na casa para adorar a Deus. Um adorador incendeia todo o ambiente. Será que eles estão aqui nesta noite? Será que os adoradores como Maria vieram aqui nesta noite? Será que os adoradores como Maria vieram aqui para reconhecer que, embora Jesus tinha de fazer o seu trabalho, esse trabalho era por mim, esse trabalho era por você? É por isso que Jesus então sobe ao Calvário. E quando Jesus sobe naquela cruz, e por que você diz, pastor, que ele sobe naquela cruz? Porque ninguém poderia prender Jesus na cruz, ninguém poderia fazer com que Jesus ficasse preso naquela cruz, ninguém poderia pegar o braço de Jesus e colocar ali, e colocar os cravos nas suas mãos. Isso é tão verdade que João escreve que quando os guardas vão procurar por Jesus, e eles não conhecem Jesus, porque Jesus fazia-se como igual a todos, se vestia como todos, pastor Abel. Eu gosto muito dessa cena, porque Jesus exerce um jeito de liderança tão compartilhado, tão participativo, que Jesus está liderando, e eles não sabem quem é Jesus, porque Jesus se veste como eles, Jesus anda como eles, Jesus come com eles, pastor Israel. E aí os guardas chegam para procurar a Jesus. Judas havia combinado com os sacerdotes: ora, é aquele que eu beijar. Mas ele ainda não havia beijado, e eles olham, vê a todos iguais. Assim como todos nós estamos aqui na casa de Deus, somos todos a um só. Aqui, meus amados, não há grande, o único grande aqui é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Mas quando os guardas vão para prender Jesus, e aí eles perguntam, ou Jesus pergunta: a quem buscais? E aí Jesus diz: sou eu. E quando Jesus diz sou eu, eles caem, andam para trás e caem. Por que, meus amados? Porque não há quem possa resistir à palavra do sou eu, o Todo-Poderoso. Então, meus amados, que nós possamos compreender que nós fomos chamados para sermos adoradores, nós fomos feitos para ser adoradores. Não perca tempo com outra coisa, não deixe de ser agradecido, porque Jesus já morreu pelo seu pecado, Jesus já levou sobre si as suas dores. Lemos hoje o capítulo 53 de Isaías, que diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo. Por que, meus amados, ele fez isso? Para levar o seu pecado, para levar a sua dor, para levar a sua tristeza, para levar as suas angústias, para que você pudesse nesta noite alegrar-se sentando à mesa. Fiquemos em pé, meus amados, a hora já se foi e não posso continuar. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela palavra, nós te louvamos porque o Senhor é bom, nós te louvamos porque o Senhor nos ensina a adorar. Ensina-nos também, Senhor Deus, a colocar em prática aquilo que nós precisamos, Pai, para a glória do nome do Senhor. Eu peço que nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, meus amados. Glória a Deus. Nós vamos recolher a oferta missionária. Irmã Laura disse que está desejosa de adorar a Deus, e nós vamos com ela adorar ao Senhor. Glória a Deus.